Noite linda para você acompanhar notícia para o trabalho. Estou eu aqui com o Sérgio Fernando dos Santos. Seja bem-vindo, Sérgio. Sérgio é advogado. A gente vai falar sobre leilão de imóveis, oportunidades e riscos, estratégias para lucrar com segurança. Quais são os maiores erros dos iniciantes cometem nos leilões de imóveis? Regina, bom dia a todos os seus seguidores, bom dia aos meus clientes, aos meus amigos que prestigiam a sua audiência. Eu sou um advogado especialista em leilão de imóveis judiciais e extrajudiciais. Respondendo à pergunta da senhora, um dos maiores erros dos iniciantes em leilões é não procurar um advogado especialista em leilão de imóveis. Ele ia arrematar o imóvel em leilão judicial ou extrajudicial sem o apoio de uma assessoria. Tirando esse primeiro momento, né, que é você estar junto com uma assessoria, um dos maiores erros é você não ler o edital de leilão. O edital de leilão é o que vai trazer toda a regra do jogo, é o que vai trazer a regra de tudo específico referente a determinado leilão. Esse seria um dos maiores erros. Não está com apoio no advogado e não lê o edital. E também tem os outros documentos, o laudo de avaliação e verificar o processo do leilão nesse sentido. Como identificar um imóvel de leilão é realmente uma boa oportunidade? A gente costuma dizer que um imóvel de leilão judicial ou extrajudicial, ele é uma oportunidade quando ele traz mais ou menos um rendimento de lucro líquido, né, um ROI que nós chamamos, tirando todas as suas despesas, o seu investimento, de cerca de 30%. Então, se você verificar que o leilão te dá um 30% de margem de segurança de lucro líquido, é uma boa oportunidade. Quais dívidas podem acompanhar um imóvel após a arrematação? Uma das maiores preocupações das dívidas do imóvel pós-arrematação é você comprar o imóvel pensando que vai pagar um determinado valor e aparecer uma dívida, uma surpresa. Um dos casos mais comuns é uma dívida de condomínio. Você arremata um imóvel por determinado valor e lá no edital de leilão ou não, né, ou tem uma decisão de força judicial do juiz, está especificando que você é responsável pela dívida condominial. De repente você arremata o imóvel por um valor e tem um valor muito superior de dívida de condomínio, o que acaba o imóvel custando mais caro do que você fosse comprar de uma forma comum. É possível visitar o imóvel antes do leilão? Como funciona na prática? É previsto, né, tanto nos leilões judiciais quanto nos leilões extrajudiciais, você fazer a visita no imóvel. Normalmente você vai fazer o contato com o leiloeiro e o leiloeiro vai agendar essa visita. Na prática, isso quase que não acontece. Na prática, a gente não costuma ver isso acontecer. Porque normalmente o imóvel que você está comprando no leilão, ele está ocupado, né? Então você não vai ir lá na casa que você vai comprar no leilão com um ocupante lá. Então fica difícil visitar. Na prática, isso não acontece. É difícil acontecer. Quais cuidados jurídicos são essenciais antes de dar um lance? Você tem que verificar se o imóvel ele tem uma liquidez, né? Primeiro, se o imóvel tem uma margem de segurança. Uma margem de segurança, né, prevista, como a gente já falou, 30%. E verificar se o imóvel está localizado numa boa área. Exemplo, é uma área que tem uma grande liquidez. Você sabe que você comprou o imóvel, fez uma pequena reforma e você vai conseguir vender ele dentro de uma expectativa de tempo aí de 6 a 12 meses, né? Então, quanto mais tempo você ficar com o imóvel parado, exemplo, se for um apartamento, todo mês você vai estar pagando condomínio e IPTU. Então, você tem que verificar se a região, se o bairro, né, a cidade, o bairro, é um local que tenha uma boa liquidez para vender esse imóvel. Quanto tempo leva para tomar posse do imóvel após a arrematação? Após a arrematação, a gente espera que o arrematante ele ocupe o imóvel em cerca de 3 a 6 meses. Esse é o esperado. Pode ser que aconteça, né, você arrematar o imóvel que esteja desocupado, então você vai conseguir ocupar o imóvel antes. Mas normalmente é de 3 a 6 meses, podendo ser um pouco menos e podendo ser um pouco mais. Quando é que vai ser um pouco mais? Quando a gente tem uma certa resistência do ocupante de sair do imóvel, quando tem recurso, quando tem algumas ações para anular o leilão, pode ser que demore um pouco mais. Mas, em média, gira em torno de 3 a 6 meses. Leilão judicial, extrajudicial, qual é mais vantajoso e por quê? O leilão extrajudicial, a gente indica para iniciantes. As pessoas que estão iniciando no leilão, a gente indica o leilão extrajudicial, porque é mais fácil,
é um pouco mais rápido para você tomar posse do imóvel, só que tem a contrapartida. Nos leilões extrajudiciais, você tem um líquido menor, a sua margem de lucro é menor do que no leilão judicial. No leilão judicial e contrapartida, demora um pouco mais para você tomar posse, né? Tem um processo, né? Você vai depender de umas decisões do juiz, mas normalmente a gente percebe que tem uma expectativa de você ter um lucro maior. Uhum. Falei sobre leilão de imóveis, oportunidades e riscos, estratégias para lucrar com segurança, com Sérgio Fernando dos Santos, advogado. Muito bem-vindo, Sérgio. Como que faz para saber outros contatos seu? Regina, o meu contato você pode me achar pelo Instagram, sergiofernando.adv, ou pelo WhatsApp, DDD 11 91 999 4444. Agradeço a todos que estão assistindo Notícia para Trabalho, que vocês curtam, compartilhem a notícia. Agradeço o Nilson Taluto das câmeras. Tchau!